Um pastor ejaculava na boca das fiéis e dizia ser o leite sagrado. Sim, isso aconteceu em uma igreja chamada Assembleia de Aporé. O pastor levava as crentes para o fundo da igreja e lá ele pedia para elas fazerem oral nele até o Espírito Santo aparecer. O pastor convencia ela que Deus só entraria na vida dela através da boca. Uma adolescente que também era vítima desse pastor denunciou ele. E quando ele estava sendo preso, olha o que ele disse: "Vocês estão prendendo um servo do Senhor e ainda se arrependerão por isso. Espero continuar o meu belíssimo trabalho dentro da prisão." Depois disso, o pastor simplesmente pagou a fiança e foi liberado. E eu aposto que até hoje ele deve estar fazendo o seu belíssimo trabalho. E com muito respeito, eu creio que vou chocar alguns irmãos evangélicos que seguem as minhas redes sociais. Então, você está preparado para o choque? Pois bem, lá vai. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Mas como? Será que o Rodrigo Silva perdeu a sua fé? Não é nada disso. E talvez você se surpreenda em saber que eu não estou sozinho nisto. Uma pesquisa feita pelo Pew Forum sobre religião e vida pública entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países e descobriu que 32% deles também não acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando a pesquisa muito semelhante foi feita com teólogos, desta vez norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento era da ordem de 60%. Apenas para situar aqueles que talvez não saibam do que eu estou falando, é que uma grande parte dos cristãos evangélicos de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, acredita que a segunda vinda de Cristo terá duas fases. A primeira é quando ele vem de maneira secreta para arrebatar ao céu aqueles crentes mortos e vivos, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Nesta compreensão, uma multidão de pessoas irá desaparecer de um momento para outro. É por isso que, em alguns automóveis, nós vemos às vezes aquele adesivo escrito: "Cuidado, em caso de arrebatamento, este automóvel ficará descontrolado." É uma maneira bem-humorada de pregar aquilo que eles acreditam. Bem, continuando então, em virtude desse suposto desaparecimento da igreja, que seria arrebatada por Cristo, haverá então 7 anos de tribulação na terra, governada pelo anticristo, que perseguirá o país de Israel, e nesse momento os judeus deverão se converter a Jesus. Então só depois disto é que Cristo volta. Aí sim, numa segunda fase, em glória e majestade, em companhia daqueles que já haviam sido arrebatados anteriormente, e então reina 1000 anos sobre a terra. É mais ou menos isto que ensina o dispensacionalismo ou a doutrina do arrebatamento secreto. No entanto, talvez poucos saibam, mas apesar do fascínio que essa visão traz sobre muitos crentes, esta não é uma doutrina claramente encontrada na Bíblia Sagrada. E mesmo que você diga não, está assim na Bíblia, deverá admitir que desde que o apóstolo João escreveu o Apocalipse até o ano de 1830, ninguém jamais falou dela. Ou seja, tivemos 1800 anos de cristianismo sem que ninguém sequer ouvisse falar do tal arrebatamento secreto. Quem primeiro pregou isto foi John Nelson Darby, um pregador anglo-irlandês. E sabe onde ele se inspirou? Nos escritos de um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira, que projetou a profecia do anticristo para um longínquo futuro a fim de combater a doutrina ou o entendimento protestante da época, que via o Apocalipse 13 como se cumprindo no poder papal da Europa. Isto é uma questão de história. Eu não estou inventando. Você pode checar as fontes. Os grandes reformadores, aqueles como Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Morávios, Wesley, nenhum deles acreditava no arrebatamento secreto da igreja. Pelo contrário, todos falavam apenas de uma única e clara volta de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio e será visível e gloriosa em todo o mundo, e não num arrebatamento pré-tribulacionista. Somente no início do século XX, é que essa visão do fim se tornou popular através da chamada Bíblia Anotada de Scofield e outros evangelistas. Agora, é estranho que uma doutrina assim tão complexa, tão bem elaborada como esta, e que seja supostamente bíblica,
seja tão estranha na história do cristianismo. É estranho que nenhum servo de Deus a tenha percebido em 2000 anos de história da igreja. Uma vez um pastor evangélico muito consagrado a Deus, a quem eu respeito muito, me disse: mas Rodrigo, Deus tem de tirar o seu povo da terra antes que venha a grande tribulação. Veja, a história sagrada ensina que em todos os tempos, era ele argumentando, em todos os tempos de juízos divinos sobre as civilizações, Deus sempre livrou seus fiéis. Livrou Noé do dilúvio, livrou a Ló da destruição de Sodoma, livrou a Israel das 10 pragas que atribularam o Egito e prometeu livrar a sua igreja na hora daquela tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele então citou Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz: eu te guardarei na hora da provação. Mas espere um pouco. Eu falei para ele então: pastor, guardar é proteger, não é retirar de um lugar para o outro. Em nenhum desses textos que você citou, Deus arrebatou o seu povo para não sofrer o juízo. Pelo contrário, ele os protegeu, mas não os tirou. Jesus mesmo orou ao Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Veja, Noé estava protegido dentro da arca, mas permaneceu em meio ao dilúvio. Ló foi tirado pelos anjos, porém correndo em meio ao fogo que caía, e ele não foi arrebatado secretamente. Os hebreus, é claro, foram poupados das pragas no Egito, mas continuavam na terra de Faraó enquanto as pragas caíam. Com muito respeito pelos que pensam diferente, eu digo que não vejo na Bíblia Sagrada nenhuma passagem que ensine claramente a volta de Jesus em 2 estágios, um secreto, o outro visível. Mas eu sei que alguém ainda dirá: Rodrigo, Paulo deixou bem claro em Tessalonicenses que nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nas nuvens, e ser arrebatado é ser tomado de modo súbito, sem que ninguém veja. Ora, confira o dicionário e você vai ver que arrebatado não tem nenhuma conotação de ato secreto, nem em português, nem no grego, que era a língua original do Novo Testamento. Tanto é que a palavra harpazo, ou arrebatar, pode ser traduzida por roubar em Mateus 12, 29. E veja que ela claramente tem o sentido de algo visível, pois Jesus diz nessa passagem que ninguém consegue roubar ou arrebatar a casa do valente a menos que o amarre. Ora, se fosse algo secreto, o valente nem perceberia. Eu sei que o valente nesse texto da Bíblia representa o inimigo de Deus. E como ser espiritual, ele tem que ser amarrado para que a igreja seja salva ou arrebatada. Mas isto não invalida o argumento etimológico de que a palavra original não tem o sentido claro de ação oculta, secreta. Aliás, se você prestar atenção, todos os textos normalmente lidos como referentes ao arrebatamento secreto da igreja possuem em seu contexto um quadro maior de vinda inesperada, porém gloriosa, e visível em todo o mundo, até pelos ímpios. É claro que, pelo tempo, eu não tenho como analisar passagem por passagem, mas eu cito apenas uma delas, que está em Mateus capítulo 24, versos 40 e 41. Ali diz: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Será isto um arrebatamento secreto? Creio que não, por 2 motivos. Primeiro, esta passagem segue depois dos versos 30 e 31, que falam da visibilidade mundial da volta de Cristo. Portanto, é depois da vinda gloriosa que esses textos têm lugar. Em segundo lugar, a comparação que Jesus faz imediatamente antes é com o dilúvio. Esse é um dado importante para você entender essa passagem. Você pode ver na sua Bíblia. Ele fala: assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os homens não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Note, os que foram levados pelo dilúvio são aqueles que se perderam. Aí ele arremata: do mesmo modo em minha vinda, um será tomado e o outro deixado. Ou seja, um será levado, como os antigos foram levados pelo dilúvio, e o outro será poupado, como poupada foi a família de Noé. Logo, a análise textual nos indica que os que são deixados são os que se salvam, e os que são levados são os que se perdem. Veja com calma na sua Bíblia e você verá que é isto mesmo. Agora, a despeito de qualquer discordância interpretativa ou teológica, uma coisa eu posso dizer com muita convicção. Independente da religião que você professa,
ou até mesmo da ausência dela, pois muitos preferem não seguir religião alguma, eu espero que você concorde comigo pelo menos nisto. Jesus ama a mim e a você. E se formos fiéis a Ele, Ele voltará para nos levar ao reino que Ele mesmo prometeu. A sua promessa não falha, e o Apocalipse é a certeza que nós dois temos disso. Tá aí, galera, vocês viram que esses pastores são pilantras, viu? Galera, eu afirmo, não é da agora não. Muitos vão dizer que esse daqui é um católico, esse daqui ele não vê os defeitos, tá bem da igreja católica, não vê os absurdos que os padres também faz, não segue a Bíblia, porque Deus também não manda julgar. É melhor o seguinte, Deus não manda julgar. Realmente Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. Mas tem coisas que a pessoa tem que alertar as pessoas. Tem coisas que a pessoa tem que orientar as pessoas. Tem coisas que a pessoa tem que falar. Para as pessoas não se iludir com os profetas, com falsos profetas. Tem um pastor aí diz que ele ejacula, ó galera, ele se masturba na boca das pessoas, dizendo que isso é coisa sagrada. Da onde, velho? Da onde? Rodrigo Silva diz que não acredita em Deus. Olha, ele não é mentira minha não. Isso é verdade. Ele dizendo que não acredita em Deus. Muitos pastores aí deixam os vídeos dizendo que não acreditam em Deus. Lógico que eles não acreditam em Deus. Isso eles falaram é verdade. Porque que eles não estão nem aí para Jesus. Por que os falsos profetas não acreditam em Jesus? Porque eles querem o dinheiro das pessoas. Eles estão aí para Jesus Cristo, para pregar o amor. Eles querem o dinheiro. Querem iludir as pessoas com falsas mentiras. Ah, mas irmão, você é um missionário. Você não pode julgar. Meu amigo, eu não vou julgar. Eu não estou julgando, mas eu não vou ficar calado. Eu fiz esse canal aqui, o canal Caminho de Maria com Missionário Lucas. Era para ser o canal da verdade, mas eu quis este canal, este nome. Porque aqui eu não estou inventando de cabeça. Quem diz isso é o Jesus Cristo, nosso mestre, aquele que morreu na cruz. Jesus diz que muitos, no fim dos tempos, vai aparecer falsos profetas. O que nós estamos vendo é isso. O que nós estamos vendo neste mundo hoje aí é falsas doutrinas. Não é da agora não, não é da agora não. Não é da agora não, não é da agora não, que nós estamos vendo esses falsos profetas. Eu sei que também tem coisas que tem vezes que as pessoas estão na igreja e fazem coisa errada. Eu sei, eu não estou dizendo que todas as pessoas que é da igreja católica são santas. Não, tem uns que erram. Tem uns que erram, e é verdade, tem uns que erram, tem uns padres também que erram. O Papa também errou umas poucas de vezes. Mas meu amigo, é o seguinte, eu tenho que pregar a verdade. Eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que falar a verdade, o que eu vejo, o que eu acho de absurdo. O que tu acha que um pastor vai se masturbar na boca da pessoa? Isso eu tenho uma vergonha de eu falar aqui. Vigiai e orai. O inimigo, o demônio anda ao redor. Quando a pessoa não vê o demônio, mas vê os falsos profetas.
Os falsos profetas são demônios. São um demônio disfarçado. Eles vêm com aquele amor. Eu quero levar o irmão para a casa de Deus. Eles chegam e choram. Não acredite em todas as pessoas que falam o nome de Jesus. Porque Jesus diz, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, garanhar o reino do céu. Os falsos profetas também usam o nome de Jesus. Usa o nome de Jesus, Ivan. O que está fazendo aqui? O Gustavo acabou de me demitir. Deve ter tido os motivos dele. Sinceramente, não me interessa. Sai daqui. Galera, este vídeo eu fiz para botar mais vídeo no meu canal, trazer para vocês o que está acontecendo nas seitas, né? Para quando chegar um engraçadinho falando o nome de Jesus, falando mal da Nossa Senhora, as sagradas imagens, não acreditar, não acredite, pesquise na Bíblia, olhe a palavra de Deus. Os evangelhos dizem que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Tá aí, olha, dá pra ver que a própria Bíblia desmente isso. Pois é, galera, salve Maria Santíssima, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e é nóis. Muito obrigado pelos inscritos, muito obrigado para quem tá aí se inscrevendo no canal. Obrigado. Salve Maria Santíssima. Olha só essa história que eu trago agora. Um pastor que foi preso na Grande São Paulo, suspeito de ter abusado sexualmente de 7 crianças. As vítimas têm idades entre 2 e 10 anos. Vou conversar com o Marcelo Bittencourt, que vai trazer informações. Ô Bita, é aquele tipo de notícia que dilacera o nosso coração. Como é que essa história foi descoberta, meu amigo? Conta pra gente. Olha, é um caso que acabou vindo à tona na última quinta-feira. Olha só a equipe aqui do Dr. Luiz Henrique já saindo, ele que estava à frente das investigações. Chegou uma denúncia anônima de uma mãe de uma criança que teria dito que a filha teria dito que teria sido molestada aí pelo Antônio Gomes Peixoto, o pastor Toninho, aqui mesmo da região de Osasco, na Grande São Paulo. A polícia começou a investigar. 7 pessoas, 7 mães até agora, já compareceram aqui no 8º Distrito Policial, em Osasco, para prestar depoimento e denunciar esse homem. A polícia, hoje, com mandados de busca, apreensão e de prisão, seguiu para Francisco Morato, município de Francisco Morato. Por quê? Porque o pastor Toninho, quando ele ficou sabendo que foi denunciado, isso na semana passada, primeiro ele fez uma reunião com as mães, chamou as mães, falou, olha, não é bem assim, aqui as crianças participam do coral, eu dou ensinamento da palavra para ela, tentou aí desmentir, as mães não acreditaram, só que o pastor Toninho e a companheira dele, sumiram, desapareceram. Os investigadores, inclusive aqui o Rufino, eles foram a campo, levantaram o endereço e hoje de manhã temos imagens exclusivas do exato momento em que este homem foi preso, se passando por pastor, porque a gente não pode considerar esse homem como um homem de Deus, ou seja, se travestia ali, né, como pastor, para o que? Atrair as vítimas. Então, é preciso deixar frisado isso. Fugiu e hoje foi preso, entrou aqui há poucos minutos, a mulher, a companheira dele, também foi trazida para cá. A justiça já decretou a prisão temporária do Antônio Gomes Peixoto, o Toninho, o pastor Toninho. Agora, a polícia também investiga a participação da mulher. Ela aqui disse que não tinha conhecimento, que ela tomava conta das crianças ali como uma espécie de cuidadora e não tinha conhecimento. Viu uma atitude errada do companheiro, trazendo ora brinquedos, ora doce para as crianças. Ela achou atitude suspeita, mas nunca flagrou nada. Portanto, a polícia conseguiu chegar até esse homem que estava desde da última sexta-feira
desaparecido, ou seja, tão logo ele foi denunciado, tentou ali convencer as mães que não era nada daquilo, mas acabou se dando mal, fugiu, mas está preso nesse momento. O delegado acabou de sair, conversou com a gente. Por quê? Porque outras mães podem chegar aqui na delegacia para denunciar. Alô, mentiroso! Conte uma mentira pra nós. Uma vez eu fui solicitado para orar, interceder por uma família. Mentira! Cuja criança estava morta e já no caixão. Uma criança que se tornou muito conhecida no Brasil porque ela fazia propagandas na televisão. Ela ganhou na concorrência para fazer propaganda de uma sandalinha pequena, ela fazia. São 20 e poucos anos, né? Uns 25, 26 anos. A menina morreu numa cirurgia. A mãe dela ligou e falou: se o senhor falar que ela vive, ela vive. Aí eu falei: É a verdade, não minto. eu prego a vida, então ela vive. E a menina levantou. Mentira!